Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui estamos novamente no Caminhando Juntos e dessa vez vamos caminhar com Maria Fernanda e Arlindo Ribeiro. E nessa caminhada nós vamos conversar sobre a lei de adoração, uma das leis morais constante em O Livro dos Espíritos. Aliás, é a primeira lei moral descrita em O Livro dos Espíritos. E a todos vocês que nos assistem, nosso carinho, nosso afeto, e trilhemos juntos esses momentos de reflexão. Que essa caminhada seja proveitosa para todos nós. Maria Fernanda, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem. Bom estar aqui novamente com vocês. E Arlindo, tudo tranquilo, Arlindo? Graças a Deus, tudo bem. Muito bom estar juntos novamente para caminhar com vocês dois e o nosso pessoal em casa aí. O problema é que, às vezes, fica difícil reunir três, né? Em que a internet esteja funcionando bem, em que haja disponibilidade de horário. Então, não é muito fácil, né? Reunir para essas gravações. Quantas gravações nós perdemos, né? Mas isso aí faz parte, inclusive, do meu, em especial, noviciado com esse instrumento, né? Vocês não, vocês dois já são tarimbados, né? Mas a gente está aprendendo aí devagar. Bom, mas vamos falar sobre a lei de adoração. Na questão 649, Kardec pergunta: em que consiste a adoração? A resposta: na elevação do pensamento a Deus, na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. Quer dizer, é através da adoração que nós nos sintonizamos com o Criador, né? Você vê que é importante aí a doutrina não colocando intermediário nenhum. Como é que você vê isso, Fernanda? Essa primeira questão aí de que a elevação do pensamento a Deus, adoração. Como é que você vê, Fernanda? Eu acho que o senhor já fez uma boa introdução, né? Falando da questão de não colocar intermediários. Eu achei interessante assim a simplicidade, né, da resposta, porque é isso, né? A gente às vezes observa manifestações de adoração tão complexas, né? Com tantos elementos exteriores, muitas vezes, né? Com tantas práticas rebuscadas, mas o que fala aqui é elevar o pensamento a Deus, aproximar a sua alma de Deus. Às vezes as pessoas podem precisar, né, de alguns artifícios para isso, mas em essência, é elevar o pensamento. É algo simples, né? Elevar o pensamento é algo que nós podemos fazer em qualquer lugar, né? Em qualquer Isso. ambiente. Então, é algo muito simples. Ou seja, nós podemos estar próximos de Deus sem necessidade de grandes recursos. É o nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa intenção. É isso. O recurso está em nós mesmos, né? E, Arlindo, na questão seguinte, que é a 650, Kardec pergunta: a adoração resulta de um sentimento inato ou é fruto de um ensino? A resposta: sentimento inato, como o da divindade. A consciência da sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Como é que você avalia essa questão, Arlindo? Essa é uma questão muito bonita, né? Porque essa adoração,
ela é algo inerente à alma humana. Tanto que a gente vai ver mais à frente que ela está presente em qualquer tempo da existência do homem, do mais primitivo, está presente essa adoração, essa inerência da adoração, essa presença desse desejo, desse anseio de se comunicar com algo ou alguém que é superior e onde nós vamos buscar forças. E aí eu peço licença até para lembrar, na primeira questão, que ele fala assim, na elevação do pensamento. Então a gente não precisa gritar, a gente não precisa nem olhar para o alto, basta que a gente olhe para dentro. E Deus está muito perto, não precisa de berro, não precisa de nada disso. E isso é tão presente na nossa vida desde os primórdios, que é isso que ele fala nessa questão 650. Basta lembrar que somos homens, filhos de Deus. É rápido isso. É isso mesmo, você está certo, Arlindo. Bom, na questão 653, Maria Fernanda, a adoração necessita de manifestações exteriores? Aliás, você já tocou. A resposta: a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor vos observa. Quer dizer, quando ele pergunta, né? A adoração necessita de manifestações exteriores, você já tocou até nessa questão, né? E o que você gostaria de acrescentar, se possível? Não, eu acho que tanto eu quanto o Arlindo, né, acabamos falando um pouco sobre isso. Não são necessárias manifestações exteriores. A gente reforça, então, que a adoração consiste na elevação do pensamento, nessa aproximação da alma, né, de Deus. E aí ele fala nessa resposta, né, os Espíritos trazem a questão que a verdadeira adoração é a do coração, né? Então, esse movimentar, né, de pensamentos, de sentimentos, das intenções, tudo isso tem muito mais valor do que qualquer ato externo que a gente possa fazer. Aqui ele fala que lembrai-vos, né, que em todas as vossas ações o Senhor nos observa. Eu acho que isso dá um tom ainda mais profundo, né? De pensar que esse processo de adoração ele pode ser algo contínuo, né? Que nós fazemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, através desse pensamento também, né, elevado a Deus, desse olhar de gratidão para o que está ao nosso redor, de todo esse sentimento positivo, né, que a gente pode trazer para a nossa vida cotidiana, né, no lidar com o outro, no observar as coisas e sermos gratos. Essas são manifestações, né, usando a palavra, né, que está aqui, que é o nosso foco de estudo, são outras tantas manifestações de adoração que fazemos com o coração. Né? Então, como isso é simples, como essa comunhão se torna fácil observando através desse prisma, elevar o pensamento, aproximar o pensamento de Deus, colocar o coração nas nossas ações cotidianas. Né? Não precisa de atos exteriores. Precisamos, sim, como o Arlindo mesmo falou, desse olhar para dentro, né? Então, continuando, na 653A, quer dizer que tem a ver também com a 653, a adoração exterior é útil? Porque Kardec pergunta, mas ele volta a perguntar, às vezes modificando um pouco, que é para que a gente possa entender aquilo o que é proposto pelos espíritos superiores, né? Então, a adoração exterior é útil? A resposta sim, se não for um vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, porém, os que somente o fazem por afetação e amor próprio, mas cuja conduta
Desmente sua aparente piedade, dão mau exemplo e fazem mais mal do que supõem. Veja, Arlindo, que aí já há mais alguma coisa, né? É verdade. Eu queria, de toda sorte, pegar ainda a última parte da frase da 653 na resposta, quando diz assim: lembrai-vos sempre de que o Senhor vos observa. Olha, gente, ele observa não é como aquele olheiro para tomar conta da sua vida, não. Porque quem observa assim são os nossos cobradores. Deus observa na intimidade. Por quê? Porque a lei de Deus está na consciência. E quanto mais ela se aprofunda na consciência, mais isso é visível. É isso que a gente precisa perceber. Deus não é o cara que fica te perseguindo. Olha só, cuidado, não faz isso. Não é isso, não. Não é aquele pai desagradável, não. Essa lei está Isso presente. mesmo. A consciência se amplia, essa observação fica muito clara. E é por isso que a gente sofre tanto quando se descobre em erro. É para a gente lembrar disso e ver por que Kardec vai nessa questão 653 colocar essa questão novamente e ter essa resposta tão bonita. Se não for um vão simulacro, viu? Se a sua intimidade não estiver dizendo a verdade, é bobagem. Você não está fazendo direito. Você está perdendo a chance. Essa adoração é absolutamente inútil. Você está querendo mostrar para mim, mas não está fazendo por você, com a intensidade que o coração necessita. Isso é de uma beleza sensacional. É sempre útil dar um bom exemplo, mas esse bom exemplo tem que ser de verdade. Porém, os que somente o fazem por afetação e amor próprio, ou seja, para ser visto, para ser elogiado, bajular, olha que prece linda que esse homem faz, que coisa maravilhosa, mas cuja conduta desmente sua aparente piedade, aí é terrível. Olha, amigos, essa semana eu soube de uma certa companheira que numa das redes sociais disse assim: esses espíritas esquerdistas precisam ser eliminados. Depois a gente para e ora. A gente para e ora. Como é que é isso? Que Que adoração isso? é essa? Pois é. Você Então, é assistiu esse tipo aonde de isso? coisa. Estava posto por uma companheira no Facebook desses da vida e foi Ah, essa a colocação. Precisam ser eliminados. Quem é, fala isso é um espírita. é mole? É brincadeira? Essas dificuldades que a gente está enfrentando, né? Pois E é, né? queremos fazer essa adoração. Olha, como é que é isso? Como é que é isso? E eu estava pensando, à medida que a gente estava aí refletindo sobre as questões, que hoje em dia se fala muito, e eu acho muito interessante, é que o importante não é religião, não é religiosidade, é espiritualidade. Mas isso, a doutrina espírita, desde o início aqui, a gente está assistindo isso. Porque a espiritualidade é a manifestação do espírito nosso. É o nosso espírito, ou o nosso espírito não, eu como espírito atuando. Porque eu sou um espírito, vocês são espíritos usando temporariamente um corpo físico. A gente sempre fala que à medida que a gente toma consciência disso, porque quando fala em espírito, todo mundo só pensa em desencarnado. Ó, nós somos espíritos. Mas quando a gente toma consciência disso, olha, isso aí muda muita coisa. Eu acho que essa consciência é primordial para o avanço e o progresso do indivíduo como espírito. Isso é espiritualidade. Isso necessariamente não depende de códigos da religião. Isso depende da vontade do indivíduo de crescer, de evoluir, de dentro para fora. Então, nós estamos vendo aqui, o Arlindo falou aí, que Deus está na nossa própria consciência, as leis de Deus estão na nossa consciência. Olha aí, nós como espíritos atuando, né? Isso é importante. É esse despertar de dentro para fora é que propõe Kardec quando ele diz
o Espiritismo é uma questão de fundo e não de forma, né? Bom, na questão 656, Maria Fernanda, a adoração em comum é preferível à adoração individual? Aí ele responde a resposta: reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, os homens têm mais força para atrair a si os espíritos bons. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não penseis que, em razão disso, a adoração particular seja menos valiosa, já que cada um pode adorar a Deus pensando nele. É uma atitude sua, é uma atitude minha. Como é que você vê isso, Fernanda? Eu estou aqui acompanhando pelo meu livro dos Espíritos, que eu já fiz estudos, aí eu já dei uma olhadinha ali nas minhas anotações, né? E aí, em algum momento lá, a gente, nos nossos estudos, discutiu, né? E quem faz evangelho, por exemplo, sozinho? Faz sozinho mesmo? Né? Tá sozinho, você não pode fazer, né? A sua prece, como ele fala aqui, né? É preferível que esteja... a adoração em comum é preferível àquela individual? Né? Você não pode fazer sozinho? Claro que pode, né? Claro que é ótimo quando nós estamos juntos, quando nós unimos nossos pensamentos. Essa é a ideia, por exemplo, é um dos fundamentos importantes da questão de estar na casa espírita, por exemplo, né? Você tem aquela comunhão de pensamentos, de sentimentos, que muitas vezes até nos auxiliam, por exemplo, quando nós estamos fazendo palestra, por exemplo, né? Então, estar junto, com o pensamento, em sintonia, é sempre ótimo. Mas a gente acabou de ver, a adoração tem relação com sentimento, com coração, com pensamento. Nós podemos fazer isso de forma muito eficiente, mesmo que estejamos sozinhos. E hoje a gente vê que, em função, né, desse afastamento em que nós fomos colocados, né, de forma compulsória, nós vamos encontrando outros meios de estar juntos, né, sem deixar de lado o nosso compromisso individual com Claro. as nossas práticas, né, da elevação do pensamento a Deus. Então, ainda mais agora, né, nesse momento em que a humanidade passa por tantas dificuldades, quanto é importante que, mesmo que seja cada um na sua casa, né, como tem que ser, nós possamos lembrar da importância desse processo, né, de adoração, de elevar o nosso pensamento, de manter a sintonia o mais positiva possível, né? E se pudermos estar juntos, mesmo que seja assim virtualmente, que o façamos, né? Eu acho que com a pandemia, minha família, por exemplo, na minha família nós ganhamos esse hábito do evangelho em família, com cada um na sua casa. A gente se reúne assim e fazemos o evangelho e a prece, tudo corre muito bem. Eu acho que isso estreitou, de certa forma, os laços, mesmo estando distanciados. Agora, Arlindo, vamos passar para a prece, diretamente para a prece, né? Questão 658. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo, e a prece do coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o pensamento. E aí ele continua falando. Mas aí já dá para a gente avaliar alguma coisa, né, Arlindo? A prece é É verdade. agradável a Deus, Arlindo, em que instância? Veja que esse é um aprendizado que a gente vai fazendo, né? Ninguém sabe disso em princípio. A gente vem viciado. Eu mesmo, quando cheguei ao Grupo Espírita Redenção, ainda tinha as preces muito prontas, que eram aquelas que a gente se acostumou mesmo lá, as preces espíritas, estavam aqui na cabeça. E isso, de modo geral, dificulta, porque você fala
mas nem sempre consegue injetar nelas o sentimento que elas devem carregar. Então, isso é extremamente importante. À medida que o tempo passa, que a gente experimenta mais, que a gente estuda mais, que a gente experiencia, porque a questão é a experiência. Ao Ela. experimentar, você percebe que é outra a efetividade quando a gente ora, quando a gente faz prece de verdade. Quando você tem o desejo de fazer essa conexão com Deus, aí a gente para e numa palavra a gente, meu Deus, auxilia, que nesse momento eu estou tão aflito, tão desequilibrado, pronto, resolveu. Mas está carregada do meu desejo sincero. E às vezes eu estou horas ali dizendo, Senhor, por favor, Jesus, me ajuda, mas é só da boca para fora, o meu coração não está participando disso. Pior, as minhas atitudes até então não estavam participando daquilo. Então não há possibilidade, porque mesmo que naquela hora eu consiga transformar o meu rosto naquela máscara dolorida ou dorida, eu não consigo expressar de verdade, é o que sai. Porque de dentro não vai sair mais do que a cara retorcida. Então, isso é extremamente importante a gente estar atento, porque em um certo momento a gente pensa que está orando, pensa que está fazendo prece, e não está. Por isso que a gente não consegue sentir nenhum efeito. Meu Deus, eu oro e não resolvo nada. Claro que não. Você está orando só da cabeça para fora. E não resolve muito isso. É preciso sentir para pedir a ajuda de Deus, é preciso sentir na intimidade. E aí é só experienciando mesmo. É tentar, até perceber como é que isso está saindo do coração. Agora, a gente lembra Jesus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, né? Aquele Por que isso que eu falei da realmente mudança. Se a gente não está com desejo de mudar, né? nada fica diferente, né? Tudo permanece praticamente imobilizado, né? Bom, Fernanda, na questão 659, qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Aí a gente já começa a ver essa relação da prece importante, né? Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer. Será que a gente faz essas três coisas na prece, Fernanda? Olha, essa é uma dica importante, né? É, A prece pode ter ou deve ter essas características: louvar, pedir e agradecer. E aí, eu acho que volta ali um pouco também do que o Arlindo falou, né? Com o tempo, o amadurecimento, e também, às vezes, dependendo dos momentos da vida, né? A gente vai ser capaz de fazer uma prece que contenha esses três elementos. Em alguns momentos, talvez, aflitos, né? Lembremos muito mais de pedir do que de agradecer, né? Ou de louvar. Mas isso faz parte, né? Do nosso amadurecimento, eu acho. é. Que as nossas preces cotidianamente tenham sempre esses conteúdos, eu acho que também faz parte do nosso processo de vida, né? De mesmo frente às dificuldades cotidianas, podemos olhar ao redor e ver que tem gente em situações mais difíceis. E aí, mesmo passando por dificuldades, sermos capazes de agradecer, ou entendendo que as dificuldades nos elevam de alguma forma. Então, por mais difícil que esteja aquela situação, acreditar, né, que ela é passageira ou que ela trará um ensinamento importante. Então, e aí, quanto mais nós nos acostumarmos, né, a essa prática de pedir, de louvar, de agradecer, mais fácil se torna a nossa caminhada, né? Quanto mais próxima a prece estiver de nós, mais suave se torna esse caminho. Não que a prece elimine todos os problemas, né? Mas nos auxilia a passar por essa estrada que é a nossa estrada dessa encarnação, né? Dessas vivências, atravessar esses caminhos. Então, eu acho que a gente tem sempre que lembrar, né, ao longo dessa nossa conversa,
elevar o pensamento a Deus, colocar o nosso coração, o nosso sentimento, né, de forma mais fiel possível. Lembrando que não precisam de palavras bonitas, rebuscadas. Precisa de um coração sincero mesmo, né? E aí, com o tempo, a gente vai conseguir, né, colocar esses elementos de forma muito tranquila na nossa prece. Louvar a Deus por essa criação maravilhosa, né? Que se ela não está melhor, não é culpa dele, nós é que estamos, né? Não estamos atendendo a natureza de conformidade com o seu processo próprio, né? O egoísmo aí, bom, isso é outro assunto, né? Mas no caso de louvar, puxa, às vezes a gente vê um jardim florido, naquilo ali a gente vê uma beleza que nos sensibiliza a alma, né? Aí é no momento de louvar. Agradecer pelo dia que começa e agradecer pelo dia que terminou também, né? Agradecer por aquilo que somos, por aquilo que temos, né? Pedir já estamos acostumados, né? Pedir já não tem mais, né? Mas saber também o que se pede, né? Bom, essa questão que vem aí eu acho importantíssima. A prece torna melhor o homem, quer dizer, a prece nos torna pessoas melhores? Sim, para aquele que ora com fervor e confiança, se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia espíritos bons para o assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado quando pedido com sinceridade. Arlindo, que coisa importante, quer dizer, a prece te torna uma pessoa melhor, Arlindo? É uma porta que se abre, né? É uma porta que se Eita! abre. Eu penso o seguinte, eu sempre volto um pouquinho na anterior, porque essa anterior é interessante. A última palavra da anterior, 659, é agradecer. Eu acho extremamente importante agradecer, porque nós, nessa vida corrida e dolorida que temos vivido, a gente se acostuma, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Quando a questão se resolve, a única coisa que a gente não faz é agradecer. É Eu isso tenho mesmo. observado no campo familiar as pessoas virem de dor em dor e quando acaba a dor, a pessoa já está assim, ai meu Deus, será que amanhã vai dar tudo certo? Em vez de eu parar e agradecer o que acabou de se conquistar nessa serenidade, eu já estou investindo na próxima dor, sem tomar tempo para o agradecimento. Quando eu me acostumo, no meu entendimento, quando eu me acostumo a agradecer, eu mantenho essa sintonia com o alto. E aí, quando eu parto para essa percepção de como isso me melhora, e realmente melhora, que a cada dia que eu agradeço, quando eu necessito voltar à rogativa, eu volto com muito mais empenho, com muito mais certezas no coração, que eu acabo de passar aquela dor, recebo as benesses necessárias para aquele momento, que é a fortaleza, que é o encorajamento, para continuar seguindo em frente com força, com ânimo, com coragem. E aí, se eu não agradeço, tá ótimo. Por quê? Porque me fortalece. Quando eu vou para a próxima rogativa, eu vou cada vez menos temeroso. Eu peço, mas sabendo que eu vou ser atendido. Eu sei que a montanha vai se mover daqui para ali. E é daquele jeito que os espíritos explicam, né? Não é a montanha que se move, é que o meu problema deixa de ter o peso específico que eu lhe atribuo. Isso é extremamente importante, porque vai melhorando a nossa capacidade de enfrentar os problemas e as dores, de olhar para a dor do outro, de auxiliar o outro na sua dor, porque a gente sabe que tudo passa. Essa é uma certeza que se adquire na prece. Mas nesse conjunto, louvar, pedir e, fundamentalmente, agradecer, porque o tempo inteiro nós estamos amparados pelos bons espíritos, por Deus, pelos benfeitores espirituais. Se a nossa rogativa tem esse propósito de verdade, tem essa sinceridade da intimidade, ah, que beleza! A cada dia a gente vai se sentindo
melhor. Consequentemente, nós vamos melhorando a nossa atmosfera, a nossa volta, o nosso entorno. As pessoas que lidam conosco vão percebendo a nossa mudança. Eu acho que é fundamental, é claríssima e claríssima essa resposta. E veja bem, é uma melhoria que vem de dentro para fora. Não é uma coisa, uma conduta espírita proposta, ou uma conduta proposta para os espíritas. E é uma coisa de dentro para fora, né? Que vem do Não é âmago. uma barganha, não. Não é uma barganha isso, né? Não é uma barganha. Eu acho muito importante quando ele diz que quando a gente faz a prece com fervor e confiança, se torna mais forte contra as tentações do mal. Poxa, como isso nos fortalece, como você falou, nos anima para Só continuar, por né? isso já é, Já, só por já, isso já é enriquecedor para a nossa vida. já tranquilamente. Na questão 660A, que é decorrente da anterior, aliás, o Arlindo está sempre se referindo à anterior, né? Então eu acho que eu vou dar as anteriores para ele. Vamos lá, Fernanda. 660A. Como é que certas pessoas, apesar de orarem bastante, têm mau caráter, são ciumentas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência, de indulgência e algumas vezes até mesmo viciosas? Aí vem a resposta. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas acreditam que todo o mérito está na maior duração da prece e fecham os olhos para seus próprios defeitos. Para elas, a prece é uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. A ineficácia não é do remédio, mas da maneira como é aplicado. Vejam os espíritos, isso aí passa despercebido por muita gente boa. Um estudo de si mesmas. Olha, uma vez, conversando com o Luiz Antônio Mileco, eu falando sobre isso, eu li e falei assim, então eu li, né? Mileco, veja que importante. Falei, peraí, gêmeos, lê de novo. Aí eu disse, para elas, a prece é uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. Ele falou, Jaime, eu já li, reli, estudei o Livro dos Espíritos várias vezes, não tinha percebido isso. Os Espíritos dizendo que está incluído na prece, né? Ou está incluída a proposta de nós estudarmos a nós mesmos, nos conhecermos, porque quando a gente vai se ligando ao alto, é uma oportunidade da gente se conhecer também. Agora, quando fala se conhecer, é conhecer essa ligação extraordinária que a gente traz também, como espíritos que somos, essa relação amorosa com Deus, que é um Pai de misericórdia e de amor. Bom, então, ele diz que é também um estudo. Fernanda, o que você gostaria de avaliar para a gente isso aí? Eu acho interessante, né, essa proposta da questão de colocar como um estudo de si mesmo, porque realmente a abordagem que se faz da prece nesse contexto vai além, talvez, do que a gente possa ter, muitas vezes, ouvido, ou até, como falou o Arlindo, vivenciado sem prestar atenção, né? O quanto há de profundidade aqui em termos de comportamento, porque até esse início nós falamos de, por exemplo, né, passou aqui pela pela resposta dos espíritos, as preces prontas, né, as preces decoradas, hábitos que têm relação com atos exteriores, né, e os espíritos sempre nos chamando a atenção para essa reflexão, para a introspecção.
E aí agora se coloca claramente, a prece é um estudo de si mesmo, né? Quando você consegue avaliar, então, essa sua capacidade, sim, de louvar, de pedir, de agradecer, é um estudo de si mesmo, né? Qual é a minha capacidade de, diante de tudo que acontece, de bom ou ruim, louvar, pedir e agradecer? Qual é a minha capacidade de reconhecer a ajuda que eu tive, como falou Arlindo, e verdadeiramente agradecer após a tempestade? E aí, olha quantas questões vão sendo colocadas aqui. Mas se tudo isso é feito de forma automática, né, sem uma reflexão, porque eu tenho um tempo para fazer, eu sou obrigada a fazer isso todo dia, toda noite, ou em algum horário, né, ou repetindo algumas palavras, algumas frases prontas, talvez, como a Arlindo já falou, o comportamento cotidiano não se modifique, né? Esse hábito não estabeleça uma comunhão real com Deus e com os espíritos, os bons espíritos, como ele disse aqui, que nos fortalecem, né? Essa prece não seja capaz, se ela é tão automática, né? E tão desprovida dessa análise de si e do entorno, de realmente tornar a pessoa melhor. Então é isso que o Kardec pergunta. A prece torna o homem melhor? Mas como é que tem gente que é invejoso, que é ciumento, e vive fazendo prece? Porque não está realmente, como diz aqui, utilizando o remédio da forma adequada. Não é só falar, né? Ou falar muito alto, ou falar muito bonito, ou falar muitas palavras, né? Como ele diz aqui, mas é orar bem. E orar bem essa expressão vai muito além do que dizemos, né? Porque ele está falando que a adoração é comunhão de pensamentos e sentimentos. Então, é um processo de autoavaliação também, né? Quando a gente avalia a nossa palavra, a nossa intenção nesse processo. Então, olha que coisa diferente, né? Da gente rezar um Pai Nosso rapidinho antes de sair de casa. E da gente fazer uma prece, né? Com esses elementos e com esse nível de introspecção. Isso sim faz diferença. Por isso torna o homem melhor. Às vezes as pessoas chegam, olha aqui uma prece forte. Olha, quem dá força à prece somos nós, né? A prece não é forte nem fraca. Quem dá força à prece somos nós. Essa comunhão que a Fernanda acabou de falar, na nossa relação com Deus através da prece, ela vai se efetivar se nós colocarmos força nela, a força do sentimento, do pensamento voltado, com vontade, com reflexão, né? Porque aquela prece, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, isso aí não, não dá bom caldo, não, né? Agora, podemos até orar o Pai Nosso, porque Kardec diz que o Pai Nosso é a síntese de tudo aquilo que nós poderíamos pedir a Deus ou falar na nossa relação com Deus. Agora, quando a gente ora o Pai Nosso, será que a gente nunca se perguntou, por que Jesus nos ensinou eu a dizer meu Pai? Mas ele quis que nós já começássemos a entender que nós pertencemos a uma mesma família humana. Pai Nosso é meu Pai de todos nós, daqueles que pensam diferente de nós, é Pai de todos nós. Não, Arlindo, aquela que falou que era os espíritas esquerdistas, foi isso? Esquerdistas devem ser eliminados. Pois é, mas que Deus é esse? Que não tem misericórdia com os esquerdistas se eles estão errados, que eu realmente nem sei se estão, né? Pois é. Agora, então, não pode ser por aí, né? Deus é amor, é compaixão, é misericórdia, e é aí que nós temos que caminhar, né? Bom, agora, Arlindo, é possível orar
utilmente pelos outros? Pergunta Kardec. O espírito de quem ora atua pela vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os espíritos bons e estes se associam ao bem que deseja fazer. Agora, é bom, Arlindo, que a gente comece a entender, orar pelos outros não é mentalizar as pessoas, nem fazer irradiação para elas. Isso aí precisa de corrente. Orar pelos outros é ir a quem tem condição de ajudar, que é Deus, ou os bons espíritos, ou Jesus, e a eles rogar. A sintonia é com eles, e não com aquele por quem a gente ora. Como é que você vê isso, Arlindo? Eu fico sempre lembrando daquilo que nós temos como orientação, inclusive no Redenção, para pensar, por exemplo, na hora do passe. A orientação para as pessoas que vão lá para receber o passe é o quê? Ó? Não pensa na sua doença, só pede a Deus aquilo que Ele possa dar, entrega a Deus a sua vida e peça fortalecimento, que a gente tem mania de dizer, meu Deus, eu estou com a dor aqui, resolve a minha dor. Então a gente concentra no pior e não no melhor. E com essa questão da prece por outro, é a mesma coisa. Depois que a gente vai orar, a gente olha, o meu irmão está com dor aqui, dor ali, dor acolá, eu quero que o Senhor cure. Olha só, a gente tem uma pretensão, que é uma coisa horrível, que a gente fica direcionando de tal maneira que parece que a gente manda em Deus ou os benfeitores. Como se nós tivéssemos esse tacão. E não temos. Para voltar lá no início, é a nossa rogativa verdadeira com o coração. Jesus, permite que teus benfeitores possam parar o nosso irmão, levar a ele aquilo de que ele necessita para se fortalecer, para se sentir apto a superar essa dor, a enfrentar esse momento difícil. Mas não, a gente quer fazer um milagre. A questão é que nós queremos fazer um milagre, porque isso fica bem na fita. Falou então, nesse tudo. caminho, a gente acaba trazendo dor para a gente, que a gente atrai o coração. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aí eu vou lá e trago ele para perto de mim. Ele estava desencarnado, às vezes no sofrimento. Ah, meu Deus, como é que pode? Aí trago ele para cá. Vem para cá. Ele vai ver quem? Quem ama. Quem me chamou com amor foi o Arlindo. Eu vou para lá. Então, a nossa dificuldade, eu acho que ainda é um pouco desse nosso egoísmo, nossa vaidade e tal. Eu não posso curar ninguém. Nós, isoladamente, não podemos curar ninguém. Quem cura, se for o caso, é Deus. Quem alivia as dores na realidade, o conhecimento ou a capacidade que essa pessoa acaba tendo de olhar para a sua dor com mais tranquilidade, sabendo que ela não foi jogada por Deus para cima dele, que ela é produto de uma obra anterior, muito possivelmente, mas se não, ele tem que atravessar essa dor, então ele só tem que ter resistência, resignação. A gente precisa orar para ele se resignar, para ele aceitar com serenidade a dor que chega, e não buscar curar ele da dor, porque nós não temos esse poder. Não é possível fazer isso. Essa resposta começa linda, não é? Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. Não é só essa energia que vai ser... Isso aí é observação de Kardec. Dirigida. Exato. Isso é a observação de Kardec, né? Isso, verdade, é a observação de Kardec. Para a gente poder perceber que quando a gente joga essa energia, pedindo aos benfeitores, ela vai ser canalizada para aquilo que houver necessidade lá no campo de quem precisa. Mas nós não temos como mudar a vida do outro. A dor do outro continua sendo, por mais que nós não gostemos, da esfera de vida dele. Nós podemos rogar a Deus para que ele tenha força para suportar, coragem para enfrentar, serenidade para esperar o momento disso passar, mas nós não podemos mudar, nós não podemos alterar só pela nossa vontade, porque cada um tem um nível de dor, um nível de necessidade que nós não conhecemos. Nós não temos como fazer esse milagre. Você explicou de forma simples um negócio que é interessante. É o que eu falei antes, né? Você, ante alguém que está enfermo e está precisando de ajuda, se você mentalizar essa pessoa, você se sintoniza com a dificuldade dela, tranquilamente. Então, mentalização e irradiação precisa de corrente na casa espírita, onde for feita. Agora, a oração
é nós irmos a Deus e não exigindo dele. Parece que você falou uma coisa que eu achei interessante. É isso mesmo. Às vezes a gente aqui quer fazer um milagre. Foi a minha prece que resolveu. Olha, peraí, vamos com calma. Nós vamos pedir a intercessão de Deus em benefício de fulano, de cicrano, de beltrano que não está bem. E aí, se a ajuda for possível, ela chega. Agora, quando nós queremos Israel, nós mentalizarmos, aí nós vamos sofrer consequência, porque nós ainda não somos espíritos tão elevados para que possamos agir dessa forma, né? Para fazer Israel, é bom assistência. lembrar, é bom Fala. lembrar que nós, na Casa Espírita, por exemplo, que fazemos parte do atendimento fraterno, quantas notícias nós temos de melhoras significativas que são feitas por quem? Pelo grupo que ora. É conquistado a partir daquela corrente que se realiza e que depois as pessoas que foram atendidas, olha, gente, eu quero agradecer, porque foi uma melhora tão grande, tão significativa. Ó, quem fez não foi o Arlindo, não foi o Jairo, foi esse conjunto de amigos orando, pedindo em benefício daqueles companheiros que conseguem, às vezes, esse melhor resultado. Porque, às vezes, nós sozinhos, porque envolvidos emocionalmente, inclusive, com a dor do outro, a gente, às vezes, não está apto para fazer esse pedido, porque a gente se envolve emocionalmente e aí complica, às vezes, a nossa história. Né? Certo. Agora, veja bem, agora é com a Fernanda. Fernanda, você sabe que um companheiro é, me ligou, que são uns 3 meses mais ou menos. Ô Jaime, eu ouvi uma barbaridade aí num instrumento de comunicação espírita. Um companheiro, respondendo a questões, disse que não se pode orar pelos desencarnados em casa, porque aí a gente atrai esse desencarnado para dentro de casa. Ora, é não conhecer a doutrina. E aí vem na questão 664. Será útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Nesse caso, como as nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Tem o poder de abrandar a justiça de Deus? Então, a resposta: a prece não pode ter efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque é uma prova de interesse e daí por diante. Agora, veja, a alma por quem se ora, a alma por quem a gente vai a Deus, pedindo a Deus, ou a Jesus, ou aos bons espíritos por ela. E não a alma que a gente fica mentalizando. E não a alma que a gente fica fazendo irradiação, assistência espiritual sozinho. Assistência espiritual deve ser feita em equipe. Agora, o companheiro se equivocou ao dizer que não se pode orar. Ora, a Ivone Pereira, ao fazer o evangelho, eu acho esse sistema interessante. Ela anotava, tinha um caderno, aquele dia do evangelho, tinha o nome dos desencarnados naquele caderno e dos encarnados necessitados que pediam. Estava ali no caderno. Ela orava, pedia a Deus por aqueles que estavam inscritos ali, mas não ia dizendo nome por nome. Os espíritos sabem ler, até pelo pensamento da gente, né? Quer dizer, na casa espírita não tem aquela irradiação lá do Redenção no corredor, né? E as pessoas colocam os nomes ali e eu conheço vários benefícios daquela irradiação, né? Quando a companheira que dirige a reunião pede a Deus em benefício daquelas pessoas cujos nomes estão ali registrados. É o que a Ivone Pereira fazia. No caderninho, não precisa falar o nome, não. Eleve seu pensamento a Deus, sintonize com Deus e peça por aqueles que estão ali registrados os nomes, né? Porque se você começar a mentalizar, mas fala, Fernanda. Eu acho que essa questão, acho que complementa muito o que foi falado, né? Até esse exemplo tão prático que o Arlindo deu, né? Uma questão, né? E aí a gente só reforça,
elevarmos o nosso pensamento a Deus em benefício daqueles que são os nossos queridos, né? Pedir o auxílio, pedir que passem pelas questões com serenidade, né? Mas não chamar as pessoas. Então, eu entendo que a resposta que esse companheiro recebeu, né? O que ele gravou lá desse programa, talvez tivesse aí esse equívoco na interpretação do que seria a prece, a oração, né? E aí, de novo, a gente reforça, não é irradiação, não é invocação, não é mentalização. Não é mentalização, é pedir aos bons espíritos, né? Pedir a Jesus, pedir a Deus pelo bem, né? Daquele que é o nosso ente querido. O senhor até deu esse exemplo do Evangelho, e assim, desde que eu sou criança, no Evangelho da minha casa, na minha família, né? Ele termina com esse pedido, né? Tanto para encarnados quanto para os desencarnados. E aí, cada um, às vezes, né, nesse rodízio, tem uma forma de falar, mas às vezes o que se diz é que chegue a esses nossos queridos o nosso pensamento de amor, a nossa gratidão, né? Porque se estamos aqui hoje, isso tem relação com esses que vieram antes. E é isso, né? Somos gratos a essas pessoas, né? Esses espíritos que aceitaram essa tarefa de estar conosco como família. E isso, né, é uma oração, é uma prece em benefício desses nossos familiares. E é isso, é um reconhecimento, né, um pedido que a espiritualidade maior os ampare nesse momento, né, e que cada um vive um momento que a gente não tem nem, muitas vezes, a dimensão do que é, mas o pedido é que seja, então, o melhor para cada um. E por que não? Né? Aqui mesmo, na resposta, os espíritos falam como é bom, né? Quando a gente se sente lembrado. A gente pode pensar nisso no dia de hoje, né? Nesse momento em que a gente não se vê, não se toca, como é bom quando a gente recebe uma mensagem de alguém. Então, imaginemos a prece como essa mensagem, né? Esse bálsamo, esse carinho que chega lá naquelas pessoas pelas quais nós estamos orando. É a nossa intenção, o nosso sentimento, o nosso coração e o auxílio dos benfeitores. Não é atraí-lo para o nosso convívio cotidiano familiar, né? Novamente, não é isso. É pedir pelo melhor, né? Que eles possam receber o melhor, que eles possam ter o melhor auxílio. E aí a gente pode orar, sim, inclusive em casa, para os desencarnados dentro dessa perspectiva, né? Isso. Na questão 666, Arlindo, pode-se orar aos espíritos, porque nós oramos a Deus, e é bom que nós entendamos que no Espiritismo Jesus não é Deus, né? Jesus é o Filho de Deus mais evoluído que passou aqui pela Terra. Segundo Emmanuel, é o governador espiritual da Terra, e Hahnemann, numa mensagem na Revista Espírita, fala que ele é o diretor do planeta. Diretor e governador, né? Fica aí na administração geral, né? Mas a gente ora a Deus, ora a Jesus. Agora, o que Kardec pensa, Kardec, ele vasculha tudo, né? Agora, ele pode-se orar aos espíritos, quer dizer, podemos orar pedindo ajuda aos espíritos? Pode-se orar aos espíritos bons como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades, mas o poder deles é proporcional à superioridade que hajam alcançado e depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. É por isso que as preces que lhes dirigimos só são eficazes se forem aceitas por Deus. Quer dizer, Arlindo, ajuda a gente a entender isso aí. Isso é muito interessante, né? Porque algumas pessoas podem pensar que o Espiritismo, de alguma maneira, substitui Deus nesses momentos. Não, não substitui, não. Esses benfeitores, esses espíritos superiores, são primordiais, são muito importantes na nossa trajetória, na ajuda que nos possibilitam, mas eles estão sob ordens, e sob as ordens de Deus. Então, assim, quando eu roubo, eu vou pedir àquele
mas aquele só vai poder fazer aquilo que Deus permite. Ninguém pode derrogar leis. Se nem o Cristo pôde derrogar leis, imagine se os benfeitores outros poderiam. Ninguém pode derrogar leis de Deus, nem ele as derroga. Então é preciso, pode-se pedir? Pode-se. A esses benfeitores, deve-se até. São aqueles que estão mais próximos de nós para o nosso entendimento. É muito mais fácil nós entendermos um Hahnemann, é muito mais fácil nós entendermos alguns desses espíritos que participaram da codificação, que são nomes importantes, Bezerra de Menezes, etc. Bezerra de Menezes aqui para nós, do que entender Deus, né? A gente não tem essa clareza, a gente roga aquele que a gente tem mais perto, tem melhor compreensão, estão mais próximos de nós, no sentido do nosso entendimento, a nossa compreensão é mais facilitada. Pensar que Bezerra, com essa bondade do seu coração, com a clareza e benevolência das suas atitudes, pode estar mais próximo de nós. Mas quando ele atende porque Deus permite. É isso que a gente tem que ter claro. Nós em nenhum momento substituímos Deus nesse processo, não. Ele é o Pai. Ele é o Pai. Nada se dá no universo sem que a sua vontade se estabeleça. Isso não cai um fio de cabelo, não cai um fio do cabelo sem que ele o saiba, né? Agora, veja bem. Você falou mais alguma coisa, Arlindo? Não. Pode seguir. Veja bem. Eu vou contar até um caso rapidinho. Você vê esse negócio de orar os espíritos é interessante, porque há muitos anos, isso, tem muitos anos, Redenção, eu participava da equipe do atendimento fraterno e chegou uma senhora, coitada, ela estava realmente reclamando muito, que há muito tempo que ela estava em dificuldade, que ela nada melhorava. Aí vem aquela intuição para a gente perguntar: a senhora ora? A senhora ora? Como é que a senhora ora? Ela diz assim: eu rogo sempre as almas sofredoras e aflitas. Eu digo: mas como é que pode as almas sofredoras e aflitas que estão precisando de oração atenderem a essa senhora? Eu falei: mas minha senhora, a senhora está atraindo aflição e dificuldade, né? Você vê, coitada, dava pena pela ignorância. Então nós temos que começar a varrer essas coisas. Agora, a resposta aí é interessante. Maldada, né? Uma orientação mal dada. Tranquilo. E os espíritos aí respondem muito bem. A resposta aí, que os espíritos atenderão segundo a vontade de Deus, que você falou bem, mas também a ajuda que eles darão vai depender da evolução deles, do progresso realizado por eles. Eu acho, só contribuindo então aí, eu acho esse destaque do início da resposta muito interessante, né? A pergunta é: podemos orar aos espíritos? Os espíritos respondem: podemos orar aos bons espíritos. Isso. Então, assim, são os bons espíritos, né, que vão ser esses intermediários, são esses que têm também os seus méritos, né, para poder fazer esse intercâmbio, né, para poder levar essas mensagens. Então, assim, não é aquele bom espírito que eu considero, né, aquele meu amigo que desencarnou ontem, aquele meu familiar, não é aquele que eu considero bonzinho, né, que foi bom para mim. Não é esse. São os bons espíritos, e aí nós estamos falando dos espíritos superiores, sabidamente capazes de estabelecer esse intercâmbio. Isso mesmo. Né? Então, é um tipo de algumas informações que a gente tem. O Arlindo deu aí alguns exemplos. Né? A gente pede a Bezerra de Menezes, né? E ele é capaz, né, pelo que nós já conhecemos da sua história, talvez seja capaz de nos ajudar, né? Mas nós não pedimos aquele nosso parente em geral, né? Porque olha que situação chata quando alguém pede alguma ajuda para a gente que a gente não tem capacidade de dar, né? Então a gente traz problemas para a gente e leva também
uma outra questão àquele nosso ente querido. Então, Isso. nós podemos orar aos bons espíritos. Agora, vejam bem, na Revista Espírita de janeiro de 1866, existe considerações sobre a prece no Espiritismo. Então, Kardec diz o seguinte: se o Espiritismo proclama a utilidade da prece, não é por espírito de sistema, mas porque a observação permitiu constatar a sua eficácia e o seu modo de ação. Desde que, pelas leis dos fluidos, compreendemos o poder do pensamento, também compreendemos o da prece, que é também ela um pensamento dirigido a um fim determinado. Agora, o que é importante, na minha opinião, aí é o seguinte: se o Espiritismo proclama a utilidade da prece, não é porque a tradição religiosa fala na importância, mas é porque a observação permitiu constatar a sua eficácia e o seu modo de ação. Aí está a proposta experimental do Espiritismo, não é isso, Arlindo? Tanto isso é verdade, Jaime, que a oração feita, formal, nem sempre alcança o resultado que se espera, porque não toca pelas energias que ela não mobiliza. Se ela fosse capaz de mobilizar as energias do nosso coração e dirimir, então, esse fluido que alcança aquele que precisa, era tranquilo. Mas como geralmente ela é pura, ela é só intelectiva, ela é só repetida e não sentida, ela não é capaz de mobilizar. Verdade absoluta. Agora, Fernanda, ele diz ainda: a prece é, pois, uma necessidade universal, independentemente das seitas e das nacionalidades. Depois da prece, se está fraco, sente-se mais forte. Se está triste, mais consolado. Será que isso ocorre sempre que a gente faz prece? Esse resultado? Ou esse resultado aqui está condicionado àquilo que a gente está falando até agora, né? Sobre o combustível da prece. O que você acha, Fernando? Esse é o momento da gente fazer aquele controle de qualidade, né? É fazer aquele teste. Será que eu estou, né? Considerando tudo isso que a gente já falou, será que eu estou orando bem? Né? As minhas preces têm surtido o efeito que eu espero? Né? Eu tenho conseguido estabelecer de fato essa sintonia, sabendo que não são só as palavras, né, que contam, não é só essa organização de palavras. Tem preces que a gente conhece, né? Preces já que a gente encontra em alguns livrinhos que são lindas, mas a gente consegue de fato refletir quando repetimos aquelas palavras, porque pode ser uma prece pronta, né? Desde que a gente consiga refletir sobre aquele conteúdo, né? Desde que a gente consiga realmente entrar naquela sintonia. E aí é bem capaz, sim, de que essa prece passe nesse controle de qualidade, aí, entre aspas, alcançando o resultado necessário. Mas lembrando sempre, a prece é a elevação do pensamento, é essa conexão com os bons espíritos, é a mobilização do nosso melhor sentimento, da nossa melhor intenção, é a mobilização também da fé, né? Então, precisa desse envolvimento, precisa desse movimento individual, né? Para que ela possa realmente surtir efeito. Então, pode ser sim, pode acontecer de repente, a gente fazer uma prece que não tem efeito. Mas aí é como falou ali os espíritos, o problema não é da ideia de orar, o problema é como isso está sendo executado. Então, é a forma como nós buscamos nos sintonizar com Deus, com Jesus ou com os bons espíritos, né? Arlindo, ele, nesse texto ainda, né? Kardec diz, pela prece, quer dizer, quem faz prece, no caso, eleva sua alma, entra em comunhão com Deus, identifica-se com o mundo espiritual, desmaterializa-se, condição essencial de sua felicidade futura. Sem a prece, seus pensamentos ficam na terra
ligam-se mais e mais às coisas materiais. Puxa, olha aí, que pegada, né? Espetacular. O que você acha, Arlindo? Eu sempre tenho eu tenho podido observar algumas coisas nos nossos dia a dia, né? No nosso dia a dia. Como é que a gente desmaterializa, né? Porque é isso. A dificuldade, a nossa dificuldade é essa. A gente tem que falar para os amigos que estão nos assistindo que é difícil se desmaterializar. Muito difícil. Não parece, mas é. Porque nós estamos sempre focados numa solução imediata para as coisas. Eu tenho um problema, como dizem, material, prático e efetivo que eu preciso resolver. E aí a gente perde todo o foco. Que eu foco só nesse problema material e físico. E quando eu oro, eu não peço pelo meu fortalecimento para olhar isso com um outro olhar. Eu foco naquele, olha, Senhor, eu preciso que esse problema seja resolvido. Isso é pura materialidade. Porque eu não tenho como mobilizar uma prece verdadeira da profundidade do meu ser focada para o material, senão é tentativa de fazer mágica. O mágico pode, eventualmente, pelo magnetismo, levantar esse objeto e botar ali, mas essa dificuldade que eu estou enfrentando na vida, ela não se muda assim, porque às vezes ela não vai mudar nesse tempo que eu preciso. Então a prece tem essa ideia, é a ideia de nos tranquilizar, nos acerenar para olhar com olhos de ver o problema que estamos enfrentando. Porque como é que a gente vai resolver um problema que a gente nem sabe qual é? A gente só sabe que é um problema, mas não olha para ele. Se a gente não tem um panorama do que ele significa, do que ele representa, que implicações ele traz, como é que eu vou encontrar saída para algo que eu não sei o que é? Então a gente precisa orar para ser capaz de olhar para o problema com a serenidade necessária e, ao avaliá-lo, poder eventualmente encontrar as saídas ou as soluções possíveis para aquele momento. Isso, para mim, é que é desmaterializar, porque se a gente foca e quer resolver uma questão, como eu quero tirar a pedra daqui para lá, literalmente falando, não é funcional isso, não é possível. Isso não acerena o coração, não tranquiliza a mente e, necessariamente, não te deixa conectar com o alto. Porque o meu pensamento está fixo em algo que eu quero, simplesmente quero resolver. E esse querer é só um querer. Não é por identificar a dificuldade que se está vivendo e buscar encontrar verdadeiramente uma saída, que a saída sempre está em nós. A saída para os problemas está aqui e não lá. A gente vai lá ou joga até lá para pedir essa força, esse fortalecimento e esse entendimento melhor, para, na compreensão do fato, conseguir encontrar as rotas de saída. Né? E é isso que eu acho. Essa desmaterialização eu entendo também da seguinte forma: à medida que a gente vai fazendo prece com esse enfoque que os espíritos deram aqui, né? À medida que a gente vai se sintonizando com o plano superior do espírito, a gente vai recebendo também aí essa energia boa do mundo espiritual que de alguma forma vai nos ajudando até no dia a dia a sair de focos que não nos interessam. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a prece ajuda a sutilizar o nosso perispírito, ajuda a nos tornar mais sensíveis às vibrações boas, mais sensíveis à dor do outro. Eu acho que a prece tem essa construção em nós também. Mas, Fernanda, para nós encerrarmos. Jaime, É, Jaime, é só uma pequena coisinha, é só para recomendar até as pessoas, em função dessas nossas respostas nesse último momento, elas sempre voltarem lá na questão 660A, que nós vimos aqui já hoje, porque eu chamo de posologia ou modo de usar, brincando um pouco com isso, mas é uma brincadeira séria. Na resposta se diz assim, que é aquilo que nós já repetimos hoje aí, mas não um estudo de si mesmo. Quando não se faz rotineiramente um estudo de si mesmo através da prece, nós não conquistamos esse resultado de que você falou. Essa é uma questão básica para que a gente consiga ir conquistando a percepção corriqueira. Porque isso aí vai acontecer corriqueiramente na medida em que nós vamos realmente nos estudando. isso. Fernanda, na Revista Espírita de novembro de 1868,
O espírito de Courson, ele diz o seguinte: o que chamais vos recolherdes durante a leitura de vossas belas preces é observar um silêncio que ninguém perturba. Mas se os vossos lábios não se mexem, se vosso corpo está imóvel, vosso espírito vaga, deixa de lado as sublimes palavras que deveríeis pronunciar do mais fundo do vosso coração, a elas vos assimilando pelo pensamento. Quer dizer, o espírito de Courson aí falando sobre aquilo que você falou, na reflexão sobre tudo aquilo que nós estamos dizendo, pelo pensamento ou em palavras, na prece, não é, Fernanda? Isso. E a gente perceber, né, seja a profundidade das palavras, né, a intenção, como o senhor mesmo falou, o Pai Nosso é tão rico, né, de Tão ensinamentos, rico, que se a tão gente rico. for avaliando pedacinho por pedacinho, né, tem essa proposta no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final, avaliando cada frase, nós vamos ver que há uma grande profundidade, há um comprometimento, né, íntimo com algumas questões, né? Nós pedimos que nós sejamos perdoados exatamente como, olha que situação grave nós fazemos com os outros, que a gente não faz, né? A gente está se comprometendo também com esse processo. Então, fazer esse movimento de introspecção, de reflexão sobre cada uma dessas palavras, sobre cada uma dessas questões é muito importante. Enquanto o Arlindo falava, eu também ficava pensando, né? Quantas vezes a gente pede nas nossas preces essas resoluções rápidas, né, dos problemas? Quantas vezes a gente pede para se livrar, na verdade, né, daquela situação incômoda? Quando a gente escuta, por outro lado, né, do Paulo, dizer a tudo dai graças. É tão diferente uma coisa da outra, né? Se nós queremos nos livrar dos problemas, como vamos dar graças? E se nós queremos nos livrar do problema, a gente também está, de certa forma, mandando uma mensagem de que tem alguma coisa errada, que eu sei que está errada. Mesmo. E você que é Deus não percebeu. Mas eu vou te contar, está errado. Acaba logo com isso, porque já deu, não estou gostando. É isso mesmo. Então, não é isso, né? Não é essa a nossa intenção. E hoje a gente já tem muito mais maturidade, entendimento para saber que há um motivo. Não está errado. Pode ser que eu não esteja gostando, mas não está errado. E aí entender qual é o objetivo disso é muito importante. E aí até um pouco desse momento que a gente está passando, né, da pandemia. A gente quer que acabe, mas a gente precisa de um aprendizado desse momento. E acaba, né, ou reduz, ou tal, a partir do momento que os aprendizados vão vindo, de fato. Então, ou a gente aprende, ou a gente aprende. Porque não é a nossa coisa de, chega, não aguento mais, que muda a situação. Não muda. O que muda, de fato, é o nosso comportamento frente a tudo isso, é o nosso comprometimento frente a todas as questões. Isso é sempre assim, né? Isso é sempre assim. Então, as situações estão difíceis, estão adversas, estão pesadas. Nós vamos buscar auxílio em todas as fontes que nós pudermos. Na oração, no atendimento fraterno, né? Aquele auxílio, aquela palavra que possa nos sustentar. Na medicina, quando necessário, né? Medicina, não claro. tem esse negócio de que porque é espírita, está doente. Na psicoterapia. Isso, na psicoterapia. Aonde for oportuno, aonde nós pudermos alcançar. Porque todos esses caminhos são caminhos de aprendizado. Então, importante, vamos refletir sobre o que a gente... Até o senhor falou antes, né? E vamos ver o que a gente pede, já que tem a questão de pedir, né? O que a gente pede? Né? A gente está pedindo para se livrar do problema, a gente está pedindo para que esse problema não seja meu, mas seja de outra pessoa, que eu fique bem, mas que o outro não fique tão bem assim. Então, vamos ver também o que a gente pede. Fernanda, aproveita você que está com a palavra e as suas despedidas, porque o tempo já ultrapassou. O tempo voou,
né? É demais. Quando a conversa é Bastante. boa, o tempo. Quando a conversa é ruim, Boa. fica. Fala. Fica pesado, arrastado, Fica, né? fica. Mas as suas Bom, despedidas, Fernanda. mais uma vez, então, agradeço a oportunidade de refletir com vocês, de ter esse papo tão tranquilo, tão revigorante também, que nós possamos nos fortalecer, né, na prece, que nós possamos tê-la como hábito, né, de ligação ao mais alto, que nós possamos tê-la como a nossa fonte de energia, né, de sintonia com a espiritualidade maior, e a prece é algo muito simples e necessário para o nosso cotidiano. É simples, elevar o nosso pensamento a Deus, colocar os nossos melhores sentimentos e intenções e agradecer, né? Louvar, pedir o que for necessário, mas que tenhamos sabedoria nesse processo, né? Para ver quanto a gente tem já conquistado. Arlindo, as suas despedidas. É isso, meus amigos. Muito bom mais uma vez estar aqui caminhando juntos. Eu gostaria de deixar para todos os amigos, porque eu fico repetindo para mim o tempo todo isso, a seguinte pergunta que eu acho que nós podemos nos fazer todos os dias, mesmo antes da prece. O quão feliz eu sou? Porque eu tenho pensado sempre muito nisso. O quão feliz você é? É isso. Um abraço, amigos. Muita paz. Meus queridos irmãos e irmãs que nos assistem, agradeço muito a vocês, agradeço a companhia da Maria Fernanda, agradeço a companhia do Arlindo, que juntos aí destrinchamos essas questões importantes sobre a oração, sobre a prece. Não é reza, é oração e prece. Porque reza é aquela coisa repetitiva sem reflexão, né? O Espiritismo propõe a prece e a oração. Meus amigos, somos muito gratos a vocês pela atenção que vocês nos dão. Muito obrigado. Um afetuoso abraço para todos vocês e que a paz seja conosco.